Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Karine Veras e hoje examinaremos as questões relativas à resposta do réu, as provas e a sentença lá no âmbito dos juizados especiais. Então vamos lá, vamos começar. Gente, a mais importante modalidade de resposta do réu é a contestação. Por quê? Porque é através dela que é exercido o direito de defesa. A contestação, ela vai ser o quê? Oral ou escrita. E ela vai conter toda a matéria de defesa, exceto aquela arguição de suspeição ou impedimento do juiz. E deve ser apresentada até a audiência de instrução e julgamento. Se a contestação for apresentada oralmente, todo aquele conteúdo que foi narrado, ele tem que ser sintetizado no corpo da sentença. Na sistemática procedimental estabelecida lá na Lei 9.099, a réplica deve acontecer sempre que o réu apresentar sua contestação. Então, teve a inicial, o réu apresentou a contestação, o autor pode fazer a réplica. A instrução pode ser dirigida por juiz leigo, mas tem que ter a supervisão do juiz togado. Nos juizados especiais não é admissível a reconvenção, que é aquela pretensão por meio de ação do réu em face do autor quando houver uma conexão com a ação principal ou com o fundamento da defesa. Mas, gente, é lícito ao réu que na contestação ele faça aquela formulação de um pedido contraposto em seu favor, nos limites da Lei 9.099 e desde que seja fundado nos mesmos fatos que constituem objeto da controvérsia. O autor ele pode responder ao pedido do réu na própria audiência ou requerer a designação de nova data, que vai ser desde logo fixada e todos vão ficar cientes, né? Aquelas pessoas que estão presentes já ficam cientes, certo? Nós vamos agora analisar como é a questão das provas, como se dá. Gente, a produção de provas, ela recebeu uma atenção especial na Lei 9.099 e ela busca o quê? Compatibilizar aquela atividade probatória com as peculiaridades do procedimento, trazendo um sistema probatório mais aberto, né? Seja mais aberto para todos. Então, todos os meios de provas que sejam legítimos, ainda que não estejam especificados em lei, são considerados hábeis para provar a veracidade dos fatos que são alegados pelas partes. Então, nos juizados especiais, o ônus probatório segue a regra geral, segundo a qual cabe ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito e ao réu os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do autor. Atenção! Com exceção dos documentos que devem acompanhar a petição inicial e dos documentos novos, todas as outras provas devem ser requeridas e produzidas na audiência de instrução e julgamento. Cuidado também, pessoal. Por quê? Porque, segundo a doutrina, a estrutura da exibição de documentos ou coisas não é conciliável com o procedimento oral dos juizados especiais. O juiz, ele pode o quê? Ele é permitido limitar ou excluir aquelas provas que ele considerar excessiva, impertinente ou protelatória. Não há qualquer impedimento para a tomada do depoimento pessoal nos juizados especiais. Quanto às testemunhas, é o máximo de 3 para cada parte, e elas vão comparecer à audiência levada pela parte que a tenha arrolado, e não precisa de intimação, ou, se desejarem, se for requerido, aí haverá intimação, mas a regra geral é que não há necessidade, certo? E o requerimento para intimação das testemunhas, no caso de ser necessário, se for requisitado, é apresentada à secretaria no mínimo 5 dias antes da audiência de instrução e julgamento, que é o tempo que ela vai ser intimada. E não comparecendo a testemunha que foi intimada, o juiz pode o quê? Determinar condução imediata, coercitiva, valendo-se, inclusive, se for necessário, de uma força pública. Agora, quando a prova do fato exigir, o juiz pode inquirir técnicos de sua confiança, permitir às partes a apresentação de um parecer técnico, né? Também tudo isso é possível. E também, gente, no curso da audiência, o juiz pode realizar inspeção em pessoas ou coisas ou determinar que alguém de sua confiança faça, né? Que vai relatar informalmente o que foi verificado. E vocês estão em dúvida. E a prova oral, professora, como é que acontece isso?
Gente, a prova oral não é reduzida a escrito, devendo a sentença referir no essencial aqueles informes que foram trazidos no depoimento. Por fim, a gente vai tratar da sentença que é proferida ao final da audiência de instrução e julgamento. Então, é nesse momento, né, da sentença que o juiz vai formalizar a admissibilidade da demanda, ele vai resolver aquelas questões incidentais que ainda não tenham sido apreciadas e, claro, vai resolver o mérito da causa. Gente, a sentença ela tem que mencionar os elementos de convicção do juiz e tem que ter um breve resumo dos fatos relevantes que ocorreram na audiência, mas no juizado é dispensado o relatório, certo? E da sentença, com exceção da homologatória de conciliação ou laudo arbitral, é cabível um recurso. Mas para quem é o recurso? Para o próprio juizado, exatamente, para o próprio juizado. E o prazo dele, a interposição, é no prazo de 10 dias e ele é julgado por quem? Por uma turma composta por 3 juízes togados. Fiquem bastante atentos. Então, gente, bem atenção, né? Tudo que nós estudamos hoje, porque por hoje nós vamos ficando por aqui. Sempre informo para vocês que consultem o material de apoio que está disponibilizado lá para vocês na área do aluno. Lá tem toda uma informação mais detalhada, né? Tudo para vocês.